Se eu tivesse um terceiro monitor desse tamanho para demonstrar, com certeza teria ligado os três. O problema é que, para você ligar o terceiro monitor, ou você precisa ter um monitor com DisplayPort já, que é meio difícil de encontrar por aqui ainda. Parece que lá fora só tem alguns monitores da Apple e da Dell, se eu não me engano. Deve virar padrão logo mais para o futuro, mas já vendem um adaptador para DisplayPort. Inclusive algumas placas, algumas 5870 e 5890, algumas já vêm com esse adaptador, mas não são todas. Então no caso você teria que procurar esse adaptador, eu não vi para vender aqui ainda. Deve ter em algum canto aí pela Santa Ifigênia, esses buracos da internet também, mas eu não vi para vender ainda. Creio que não deva ser caro, mas Brasil, né? Vocês sabem como é que funciona. Enfim, o grosso da função é isso, vocês conseguiram ver, ó, levando janela para um lado e para o outro. Como eu sou folgado, eu gosto de deixar o meu navegador de um lado, minhas conversas do outro. Tá todo mundo dormindo agora, então não tenho conversa nenhuma, mas enfim. E é isso. Acho que dá pra vocês terem uma ideia de mais ou menos como funciona. Eu achei a função bem legal pelo campo de visão que você ganha. A primeira sensação que você tem quando você entra nessa configuração e começa a jogar é tipo, uou, você fica perdido, é muito espaço pra você ver. Você fica meio chocado num jogo bonito, tipo Dragon Age, ou então um jogo com cenários bonitos, que você consiga ter uma boa panorâmica, fica sensacional. Você fica, é como se tivesse, relativamente, na vida real. Você tem um campo de visão absurdo, você consegue ver vários detalhes que você veria com a sua vista normal, coisa que você não consegue ver no monitor, que você perde o espaço. Nesses, no caso, você recupera esse espaço. Com 3 monitores você deve ter um campo de visão de mais ou menos 230 graus. É coisa pra caramba, nenhuma visão periférica pega tudo isso. Então, deve ser sensacional. Um jogo de corrida também fica legal essa configuração, mesmo com 2 monitores. E você não precisa olhar o tempo inteiro pro meio da tela, você tem que olhar mais para as tangências das curvas, etc. Então não atrapalha tanto. Enfim, vai ter muita função para muita gente. Demora um pouquinho para você se acostumar com 2 monitores, para você poder jogar a janela para um lado e para o outro. Mas tenho que dizer, é bem sexy essa configuração. Se eu tivesse dinheiro, eu juro que eu teria um terceiro monitor ligado e eu usaria os 3. Enfim, estava falando da Nvidia também fazer essa configuração. Para quem não viu, ou para quem não leu o blog, eles já estão trabalhando com isso. Inclusive eles querem colocar aquela função deles do 3D Vision, chamam de 3D Surround Vision agora. Você pode ligar os 3 monitores. Só que tá meio grosso o driver ainda. Ou seja, na demonstração que eles fizeram, eles estavam rodando o Avatar com 30 FPS com duas GTX 285 ligada em SLI. E mesmo assim o jogo não estava rodando bem. E eram 3 monitores de 24 polegadas, ou seja, 1920 por 1080 de resolução. Então não é a maior resolução. Se você for comparar, por exemplo, com o da TI, com quem usa bastante o YouTube para ver vídeos de computador, etc., deve conhecer o MaxiShine. E ele gravou vários vídeos do iFinity dele, que são 3 monitores de 30 polegadas, com a resolução de 7680 por 1600, os 3 monitores, né? Cada um dá 2560 por 1600 de resolução, cada monitor, somados os 3 em paralelo, dá 7680. E a placa consegue rodar bem, então eu creio que o problema da tecnologia da Nvidia não seja a placa em si, e sim os drivers que devem ser otimizados. Agora a gente tem que esperar a GTX 360, 380, sei lá como diabos ela vai se chamar, sair, para ver como é que vai funcionar. Mas elas estão previstas para sair em março, então logo menos a gente deve ter uma resposta disso. Bom, enfim, acho que deu para explicar basicamente o que vocês precisavam saber. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser me xingar de escroto, etc., pode se sentir à vontade de comentar no blog. Afinal de contas eu gosto de comentários, os comentários são legais, tá? E é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem, um abraço para todo mundo, não deixem de comentar, nem assinar o meu feed RSS. Abraço para todo mundo, tchau!